Olá, tudo bem? Vamos nós com nosso momento de todos os dias. Sempre enfrentando algum problema ou outro, mas estamos aqui. Nós somos persistentes e a persistência é fundamental nesse momento. Jesus mesmo nos alertou que aqueles que persistirem até o fim, esses serão salvos. Então, persistência é uma maravilhosa virtude. Vamos lá? Muito legal. Vamos pensar sobre nós. Sempre pensando sobre nós, já que nós somos o grande instrumento de solução das nossas vidas. Até aqui nós temos alimentado a ilusão de que a fonte dos nossos problemas e, portanto, a fonte das soluções para os nossos problemas está nos outros. Sejam os outros o cônjuge, seja os dirigentes políticos, sejam os luminares espirituais. Há muito tempo, nas diferentes religiões, nas ciências, na idolatria ao dinheiro, na idolatria aos ídolos da arte e do esporte, vimos transferindo responsabilidades e isso nos tem paralisado. Nós somos os paralíticos da escola da terra, a classe de recuperação. Os alunos que, no último momento, quando muitos já estão de férias, eles ainda permanecem na sala de aula, buscando a recuperação. Somos nós. E precisamos entender o que nos paralisa. A nossa paralisia espiritual vem de um conjunto de atitudes equivocadas, uma das quais é essa que nós citamos. A responsabilidade sobre a nossa vida, os problemas surgem para nós por causa dos outros e cabe-nos então aguardar a solução que venha dos outros. Claro que isso não pode dar certo. E, em primeiríssimo lugar, por ser mentira. A questão das nossas vidas, a solução dos nossos problemas está em nós, ou como disse Jesus, o reino dos céus está dentro de vós. Então vamos investigar essas causas interiores da paralisia, da nossa estagnação, da nossa inércia. Muito boa noite, Mônica Silva. É muito bom estar com você aqui. Fantástico que a gente consiga refazer o nosso compromisso de todos os dias, porque é refletindo todos os dias, como está lá, Santo Agostinho nos ensinou na questão 919 de O Livro dos Espíritos, que nós poderemos nos fortalecer na tarefa de evolução. Diz Santo Agostinho lá, veja no seu exemplar de O Livro dos Espíritos, se você não tem, adquira, porque é um livro fantástico para o nosso crescimento. Lá na 919A, Santo Agostinho ensina assim: façam como eu fiz quando estive encarnado, quando estive entre vós. Ao final de cada dia, procedia a uma avaliação se tinha feito mal a alguém, se tinha feito mesmo todo o bem que podia. Olha como é diferente a nossa prática atual de, ao final do ano, lá no dia 31 de dezembro, fazer uma avaliação genérica, pedir um perdão genérico pelos nossos equívocos e fazer votos de uma mudança também genérica. Ora, sem uma avaliação concreta e objetiva dos nossos equívocos, não há transformação sólida, transformação real para ser feita. Ficam só palavras ao vento. Nós precisamos dessa avaliação, mas todos os dias, num intervalo em que possamos concretamente admitir nossos erros e concretamente nos dispor à mudança das nossas atitudes. Por isso,
torna-se precioso esse nosso exercício, oração, ação, todos os dias, buscar com boas sintonias e em excelentes companhias a nossa avaliação, a revisão, a transformação do nosso ponto de vista. Não é? Muito bem. A nossa paralisia. Uma dos pilares da nossa atitude equivocada que nos leva a essa paralisia é essa busca pela solução através dos outros. Ora, acompanhe comigo. Se todos queremos que os outros resolvam os nossos problemas, e se nós não nos dispomos a resolver o problema de ninguém, só poderíamos estar paralíticos. Porque assim como nós esperamos que os outros resolvam nossos problemas, os outros também esperam que nós resolvamos o problema deles. Mas como nós queremos que venha a nós o vosso reino, mas não queremos ir aos problemas dos outros, solidarizarmos-nos, servirmos-nos compassivamente aos outros que passam por dificuldade, eles ficam esperando a solução de nós ficamos esperando a solução deles e todos nós terminamos paralisados. Essa tem sido a nossa terrível tragédia, não é? É essa reflexão do capítulo 64, do egoísmo ao amor. Do egoísmo ao amor, capítulo 64. Dá para ver aí? Do livro Grãos de Mostarda, Reflexões para Remover Montanhas. Livro que vem dessa prática diária nossa de buscar significados a partir do Evangelho e a partir da vida. Não é? Isso é extremamente necessário para todos nós. Então, olha só o que a vida, o que Jesus, o que as melhores práticas sociais nos propõem e como essa proposta das melhores práticas de Jesus são diferentes dessa atitude de querer a solução dos outros. Vejam só. Os Alcoólicos Anônimos, uma das tecnologias sociais mais preciosas produzidas pela humanidade, aponta que no 12º passo, que um alcoólico, um narcótico, um jogador compulsivo, um sexólatra, um consumidor compulsivo, eles consolidam a sua cura ajudando outras pessoas nas mesmas condições. É assim que os líderes dos grupos de 12 passos, dos diferentes tipos de dependências e de vícios, são coordenados por pessoas também viciadas, mas em abstenção. Ou seja, há uma lição profunda dentro disso tudo. Analisemos que não apenas devemos servir aos outros pelos nossos talentos artísticos, profissionais, pessoais, mas também devemos servir aos outros pelas nossas sombras, pelas vitórias que alcançarmos sobre as nossas sombras. Nossas sombras são maravilhosas ferramentas de serviço, maravilhosas ferramentas de evolução, de forma que a cura, a consolidação da cura dos nossos piores vícios vai se dar pelo serviço prestado a outros viciados como nós. Essa lição é absolutamente preciosa e nós já vivemos isso, por exemplo, em sala de aula. Gosto muito do exemplo de 2 alunos de nível de nota 8, que ganhariam nota 8 numa determinada disciplina, por exemplo, matemática,
mas que tem atitudes muito diferentes com relação aos seus colegas de classe. Um deles, vaidoso, orgulhoso, mas egoísta, não partilha o seu conhecimento com ninguém, porque o destaque da sua provável nota 8 será maior quanto menor forem as notas dos seus colegas. Então ele fica na dele, não conversa com ninguém, não se associa, não coopera, não serve a ninguém. Já o outro colega seu de classe que também tem um nível de conhecimento que lhe propiciará uma nota 8, se ele for solidário, uma grande transformação vai acontecer dentro disso. Porque solidarizando-se, estudando em grupo, ajudando os colegas que têm menor compreensão que ele, um milagre acontece. Ele vai ganhar uma nota 9 ao final, 9,5, 10. Por quê? Porque ensinando, ele aprende mais do que ele sabia. Como disse Francisco de Assis na maravilhosa oração, é dando que se recebe. Isso não é poesia, não é uma utopia, não é uma mensagem de internet vazia. É dando que se recebe uma regra concreta, que é efetiva na tecnologia social do AA, que é efetiva numa sala de aula, que é efetiva em toda parte. O professor aprende mais ensinando. Quem dá ouvidos para pessoas em crise tem a oportunidade de aprender sem ter que sofrer na própria pele, servindo compassivamente, exercitando a empatia, colocando-se no lugar do outro. O ser humano aprende com os problemas dos outros, sem precisar sofrer pessoalmente. É por isso que a empatia, a compaixão, o serviço ao próximo, a caridade, a fraternidade, essas ideias generosíssimas deixadas por todos os luminares para todos nós, não são atributos para os santos, para os iluminados. Isso é uma ferramenta a ser usada pelas pessoas inteligentes, porque a empatia e a compaixão são mesmo os remédios que consolidam, que avançam todas as curas de todos os viciados. Perceber isso é uma revelação fantástica, especialmente para nós paralíticos, que temos esperado a solução dos outros. Quando nós nos conscientizarmos de que a solução precisa partir de nós mesmos, em direção ao serviço aos outros, nós estaremos livres dessas crenças ilusórias, livres da paralisia. Precisamos olhar, por exemplo, a lição do pincel, que sim, serve, só é útil, só tem sentido um pincel quando se põe a pintar a parede. Mas para pintar a parede, ele primeiro precisa pintar o quê? Primeiro, um pincel, para pintar a parede, precisa pintar a si mesmo. Nós damos do que temos. Faça em você a mudança que propõe para o mundo, ensinou Mahatma Gandhi. Vejam como as lições confluem. Jesus falou que o mandamento da vida é amar o próximo como a si mesmo. Quem não ama a si mesmo, quem não banha a si mesmo de bem, de luz, de amor, não tem como servir, não tem como amar os outros. Precisamos aprender essa lição. Porque a evolução não é do mal ao bem. A evolução é do egoísmo ao amor. Através do serviço,
Disse Jesus a regra de ouro: faça ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. O servir em compaixão, o servir com empatia, é o grande caminho de expansão do egoísmo para o amor. Vejam, meus amigos, se isso não tem lógica, se isso não é aplicável, se isso não é desejável para que nós pratiquemos todos os dias, cada vez mais. Analise, não apenas teoricamente, não apenas intelectualmente, mas analise reprogramando-se para uma vida em serviço, em compaixão. Vamos agora ler esse capítulo 64, porque ele fecha de uma forma interessante o pensamento que a gente fez aqui hoje, renovando o convite para os interessados em adquirir esse livro, que ajuda-nos a perceber as lições que Deus nos reserva a cada dia. Não basta sofrer, precisamos refletir, e toda a renda desse livro, como de todos os nossos, é revertida para projetos sociais. Então, lá no capítulo 64 desse livro, se você já tem o livro, procure o capítulo 64 para ler e consolidar o nosso aprendizado de hoje. Diz assim: do egoísmo ao amor. Todos querem ter seus problemas resolvidos. Ninguém quer resolver o problema dos outros. Pois o grupo Alcoólicos Anônimos, no último de seus 12 passos, deixa claro que nossos problemas só são realmente resolvidos durante o serviço de resolver o problema dos outros. Para pintar algo, o pincel primeiro pinta a si mesmo. Não é difícil perceber que a dificuldade que passamos é uma oportunidade de serviço junto a quem tem problemas semelhantes. É a utilização das nossas sombras para o serviço, para a expansão da consciência e da fraternidade, para o amor. É assim que a vida parte da nossa característica mais primitiva, o egoísmo, para, fazendo aos outros o que queremos que os outros nos façam, amando o próximo como a nós mesmos, aprendermos a amar a Deus, que está no fundo de todas as criaturas, sobre todas as coisas. Não é maravilhosa essa compreensão? Vejam, amigos, se isso não ajuda fabulosamente, nos impulsiona fabulosamente para superarmos o egoísmo que nos aprisiona e colocando-nos no lugar dos outros, servindo, fazendo ao outro o que gostaríamos que nos fizesse, sentir ampliar, sentir expandir a nossa compreensão e a nossa fraternidade. Esse é o convite de hoje, que nós trazemos a cada um para que finalmente saiamos da paralisia e da acomodação, rumo ao amor, através do serviço, através da compaixão, através da empatia. Que assim seja, que nós imaginemos, estimulemos em nossas mentes todos os acomodados, todos os egoístas, afinal de contas, todos nós, acomodados e egoístas, a saírem do seu comodismo, a expandirem a sua consciência, a sua fraternidade, através da boa vontade ao serviço, todos os dias, vigiando-se, observando-se, expandindo-se, crescendo. Cresça você também, cresçamos todos nós juntos e transbordemos sempre, compartilhando essa live, conversando com os outros, servindo os outros, porque o exemplo que nós dermos será a melhor forma de ajuda. O exemplo vale mais do que 1000 palavras. Um grande abraço, um prazer estarmos aprendendo juntos e até a próxima. Luz e paz para todos nós.